Bom dia! Vamos para mais um Café com Tarô. Hoje temos um café preto, forte, docinho, maravilhoso e o tarô vice-versa. Bora lá! Tá quente. Vamos ver como é que começa essa nossa semana? Vamos perguntar ao tarô o que nós precisamos ouvir, saber, entender, pensar no dia de hoje. Vamos lá, vamos perguntar aqui e vamos ver o que eu falo, o que vem, né, de inspiração aqui do tarô. Vamos lá. Pulou uma carta aqui. Essa carta é a carta do 7 de ouros, tá? E o 7 de ouros aqui, no momento em que a gente está avaliando aquilo que a gente esperava conseguir como fruto do nosso trabalho. A gente está olhando aqui para essa árvore está com uma cara de estar meio seca, mas no entanto ela tem 7 moedas de ouro aqui. Então eu estou sentindo que essa carta, como é a carta do ceifador também, da pessoa que aproveita o momento certo para ir lá e colher aquilo que precisa ser colhido, eu estou sentindo que está no momento da gente olhar para algumas coisas, para alguns projetos, para alguns investimentos, não só os investimentos financeiros, mas para algumas coisas nas quais a gente colocou a nossa atenção, a nossa energia, o nosso trabalho, a nossa esperança, né? E pensar, será que não está na hora de dar uma mexida nisso? Será que não está na hora de recolher algumas coisas, modificar, cuidar dessa terra? Enfim, eu vou usar as metáforas da plantação aqui, porque essa carta é uma carta que fala sobre isso. Sobre a gente colher os frutos de alguma coisa que a gente plantou, ou não. O ou não ficaria aqui do outro lado, mas ainda bem que ela não saiu do outro lado. Eu sinto que aqui, apesar da gente estar olhando para algumas moedas de ouro que podem ser bastante legais para a gente, ainda assim tem um sentimento nessa carta de que aquilo que a gente está colhendo é um pouquinho decepcionante. Não é exatamente aquilo que a gente gostaria, poderia ter sido melhor. A gente poderia, de repente, estar colhendo muito mais, isso aqui poderia estar com uma aparência mais bacana, mas, no entanto, a gente não está no prejuízo, tá bom? Então, a primeira coisa que eu estou sentindo para falar para todos nós hoje é que, assim, poderia ser pior, tá? Infelizmente, é o que eu estou pegando aqui. A gente não saiu perdendo por completo, mas também não foi exatamente aquilo que a gente estava querendo. Vamos pegar mais uma carta aqui. Mais uma carta, por favor. Mais uma cartinha, por favor. Não, muitas. Ainda bem que eu nem olhei, porque saíram mais de uma, que eu já senti na mão. Mais uma carta, por favor. E, lógico, o julgamento. Né? O julgamento fazendo com que a gente esteja avaliando aqui. E aí, será que eu fiz o que eu precisava ter feito? Por que será que eu estou só com essas 7 moedas de ouro e não 10, como eu imaginava? Né? Então tem aqui também essa carta falando que a gente pode, inclusive, estar sendo um pouquinho exagerada vamos dizer assim, nessa avaliação de como é que isso tudo acabou, ou avaliação da finalização de algum projeto ou desse trabalho. O julgamento fala muito sobre a gente fazer um momento de reflexão para ver a nossa caminhada, porque a gente tem uma noção, tem a sensação ou tem o chamado para algum tipo de renascimento. E pode ser muito bem que a gente esteja precisando justamente colher isso aqui para poder renascer, seguir em frente, plantar em outro canto, tentar outra coisa, tá? Inclusive,
eu sinto que pode ser o momento da gente avaliar tudo, ver o que deu errado e se programar para, num futuro próximo, a gente melhorar aquilo que a gente estava fazendo. Porque quando a gente chega no 8 de ouros, o 8 de ouros é a carta que imprime um movimento contínuo no trabalho e, ao mesmo tempo, um movimento também de aperfeiçoar aquilo que a gente está fazendo. Então, por mais que a gente esteja, vamos dizer assim, satisfeitos mais ou menos com aquilo que a gente está pegando, ainda assim, eu sinto que é um momento importante e é um momento, inclusive, da gente não ficar se julgando de maneira tão severa, tão dura, tão... Ai, mas tinha que ser assim. É o que é, entendeu? Então eu tô sentindo que agora é um momento mesmo da gente seguir em frente e fazer coisas novas com a experiência adquirida, né? Com o fruto daquilo que a gente fez, mas assim, ao mesmo tempo também nos propondo a, de alguma maneira, ter mais consciência daquilo que a gente está fazendo, a trazer para as próximas etapas da nossa vida muito do que a gente aprendeu com a etapa anterior que está acabando, e confiança, né? Confiança que é um momento certo da gente fazer esse movimento, confiança de que o chamado está sendo feito, porque quando tem a carta do julgamento, sai o anjo lá do céu, entendeu? A pedra, vai pegar a trombeta e está chamando todo mundo para fazer aqui, para o quê? Fazer um exame de consciência, entendeu? Examinarmos a nossa consciência. Será que a gente agiu certo? Será que a gente fez tudo que a gente tinha que fazer? Se a gente fez e não deu certo, por que será que não deu? Vamos pensar, vamos refletir, enfim, é isso, tá? Se eu pensar em mais alguma coisa, no final, quando a gente for tirar o conselho do tarô, eu falo, mas por enquanto é o que eu tô sentindo aqui, tá? É um momento da gente, é tipo assim, olha, vamos contar os prejuízos, vamos pegar o que a gente tiver que pegar e seguir em frente para a gente aproveitar uma outra oportunidade, tá? Porque a carta do julgamento fala desse momento da gente renascer. Renascer não do zero, né? Renascer com toda a experiência que a gente já tem. Beleza? Bora para os signos. Aí, antes de eu chamar os signos, antes de eu começar a falar com os signos, vou explicar para vocês que eu peguei aqui o tarô do depois, porque eu fiquei pensando, tá, tudo bem, a gente está se programando, se preparando para uma nova fase, um renascer, né? Um começar de novo, né? E aí eu tava pensando, o que a gente pode fazer diferente no futuro, né? Para melhorar tudo isso. Então vamos de tarô do depois. Beleza? Áries. E aí, Áries, olha que coisa incrível, né? Veio para você a sua carta, a carta do imperador. Eu vou dar uma olhada aqui para ver o que essa carta está querendo dizer para mim. Muito poder, né? Muito poder, e eu estou sentindo aqui uma tranquilidade também, porque esse carneiro aqui, que é o símbolo de Áries, ele está sentado aos pés deitado aos pés do imperador aqui, de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito suave, quase como se fosse um bichinho de estimação. Sendo que esse bicho aqui é um bicho que, né, geralmente quando a gente vê, assim, na natureza selvagem, ele está em algum precipício subindo, entendeu? Aquilo que a gente considera impossível. Então eu estou sentindo aqui que muitas das coisas que talvez você precise fazer no futuro próximo para melhorar aí os resultados que você gostaria de ter, é ter um pouco mais de tranquilidade, de repente se planejar melhor, porque sim, o imperador fala de planejamento, de visão estratégica, mas eu sinto aqui que o que mais está conversando comigo aqui nesse momento com essa carta
é a tranquilidade com que esse carneiro está aqui deitado e a maneira como ele olha para quem está com a carta na mão, como se estivesse querendo meio que se comunicar com a gente. Mas definitivamente tem um eye contact aqui. Então eu sinto que, bom, para você o ideal é confia muito nas tuas habilidades, Áries, porque sempre que vem a carta do signo, é tipo assim, o que você tem de qualidades já é bastante coisa para você utilizar, ou seja, então sinta-se bem com tudo aquilo que você tem, que é essa coisa mais guerreira, né? Áries tem essa vibe guerreira de ir atrás de fazer as coisas, tem uma impulsividade, né? Mas ao mesmo tempo também saiba se dar momentos de descanso, né? Porque tem esse bichinho aqui, bem aos pés do imperador, bem suave, bem tranquilo. Saiba se dar os momentos de descanso também, até para de repente você reavaliar alguma coisa, né? Refazer alguns planos ou pensar melhor sobre aquilo que você deseja conquistar no futuro. Lembrando que o imperador não dá ponto sem nó, age, tá? Não fica. A gente às vezes tem uma impressão do imperador de que ele está sentado no trono e não está fazendo nada. Não é bem assim que a coisa funciona. O imperador, ele tem muita atitude, ele é sinônimo de ação, mas ao mesmo tempo também ele sabe delegar, porque ele sabe que ele não vai poder estar em 5, 6, 7, 8, 10 lugares ao mesmo tempo. Ele tem que ter gente para fazer as coisas, né? Para cumprir as ordens dele. Então pensa nisso também, que isso foi uma coisa que veio para mim agora, tá? É isso. Passamos para Touro. Vamos lá, Touro. A roda da fortuna. A roda da fortuna aconselha você, Touro, nesse momento de julgamento, da gente olhar para aquilo que a gente conseguiu. Ela tá falando para você, primeiro, não lutar contra as mudanças que talvez você precise fazer nesse momento, e segundo, para confiar que a sorte está ao seu lado, vai levar você para onde você tiver que ir nesse momento, para onde for melhor para você nesse momento, a fim de que você possa se expandir, a fim de que você possa crescer, a fim de que você possa renascer de maneira mais poderosa. Tá? Eu tô sentindo bem isso aqui. Nós temos aqui, né, Touro, os signos fixos, dentre eles você. Você tá aqui, ó, e todos os bichos que estão aqui estão lendo livros. Então eu sinto também que quando essa carta vem, uma carta que fala, escuta, será que não está na hora de você também, entre aspas, voltar para a escola? Sabe, tipo, ler um pouco mais, se atualizar, né? Porque muitas vezes a gente faz muitas coisas. Eu, por exemplo, o primeiro exemplo que me veio aqui na cabeça sou eu, que de vez em quando eu preciso parar de tanto ler o tarô para ler livros sobre o tarô. Por quê? Porque acaba que a gente cai às vezes num script que repete muitas vezes muitos significados, a gente esquece do significado, porque assim, cada carta tem trocentos significados, mas às vezes a gente está falando só de 1, 2, 3, aqueles que vêm mais facilmente à memória. Então eu estou sentindo aqui também que uma coisa que você pode fazer para que você tenha melhores resultados no futuro é estar sempre se avaliando e sempre se atualizando e buscando cada vez mais conhecimento. Investe nisso, porque isso é expansão para você, tá bom, Touro? Valeu? O conselho foi para mim também. Gêmeos, vamos dar uma olhadinha, Gêmeos, o que o tarô aconselha você a fazer para que você tenha essa nova fase, esse renascimento com a carta do julgamento da melhor maneira possível. Vou tomar um golinho aqui. Eu tava comendo um bolinho de macaxeira, tava tão gostoso, com vontade de botar aqui enquanto eu leio o tarô. Mas vamos lá. Já basta tomar café, né? Já pensou eu aqui com a mesa cheia de coisa de comida, uma tapioca com ovo? Vamos lá.
Gêmeos. Uau, Gêmeos, essa carta me fala sobre você aproveitar melhor o dinheiro que você tem em mãos e aproveitar também situações onde você vai sentir que as oportunidades estão se abrindo para você como se fosse mágica, como se fosse um lance de sorte. Porque essa carta aqui, ao invés dela trazer a moeda, esse ás de ouros, ao invés dessa mão estar trazendo a moeda já está no solo, ou seja, já é sua. Algum resultado você tem. Você não está saindo dessa situação para entrar numa nova de mãos abanando, tá? Não mesmo. Agora, o que essa carta traz é mais sorte. Então, preste muita atenção nas oportunidades que você vai ter. Oportunidades de você mostrar o seu valor, oportunidades de você investir o que você teve de lucro, mas principalmente as oportunidades de você mostrar que você aprendeu com o processo que você passou. Que você merece também as recompensas que estão vindo para você, porque essa moeda que já está aqui no solo e esse arco que tem aqui, eles falam muito sobre essas novas possibilidades que estão se abrindo o tempo todo para gente. E principalmente eu sinto que esse ás aqui também está falando para a gente não se acomodar. Não é porque eu tenho uma moeda no meu jardim que eu não vou, de repente, cruzar esse arco e ver o que tem disponível para mim lá. Tem essa coisa também da gente ter essa boa ganância, né? Porque, não, ganância não é bem ganância, é outra palavra. Ganância já tem um significado mais pejorativo. Ter essa ambição da gente explorar outras possibilidades, se jogar em novos negócios, fazer coisas diferentes, né? E para isso eu sinto que você vai estar com a faca e o queijo na mão, tá bom? É isso, Gêmeos. Agora a gente vai para Câncer. Vamos lá, cancerianes, univos. Vamos ver o que Câncer recebe de conselho aqui do tarô. O pendurado. E olha essa carta do pendurado como é legal. O pendurado já não está mais só, ele tem ajuda. Então eu sinto que talvez você tenha feito as coisas de maneira muito solitária, né? Talvez essa última fase que você passou, você não tenha tido, vamos dizer assim, uma equipe que te dava apoio, ou alguém que pudesse te dar um bom conselho, sabe? E essa carta aqui é uma carta que fala sobre alguém vindo aqui, uma pessoa vindo dar água para esse pendurado, que está aqui num momento em que não está fazendo nada, não está trabalhando, né? Não está assistindo televisão, não está olhando o celular, está ali tentando, fazendo um sacrifício, entendeu? Para entender as coisas de uma nova maneira, para mudar a visão, para expandir a consciência, para ter mais sabedoria. E eu sinto que essa pessoa aqui é justamente essa atitude de ajudar. Então, sabe o que eu estou pensando aqui? Tem duas vertentes dessa carta para dois tipos de cancerianos que estão aqui. Numa delas, você pedir ajuda para entender as coisas de outra maneira, né? Pedir água, me dá água, entendeu? E para outras pessoas é você fazer esse papel de você ajudar pessoas que estão em situação difícil, em que estão passando de repente por processos onde elas sentem que elas não têm tanta mobilidade ou oportunidade ou enfim, qualquer tipo de limitação pela qual as pessoas estejam passando. Se você puder ajudar, eu sinto que é uma boa, tá? Agora, se for você que se colocou nessa posição, ou se é você que está passando por esse momento em que você talvez esteja sentindo não só essa limitação física de não poder sair de algum lugar ou não poder fazer aquilo que você quer, mas até muitas vezes até uma limitação física, porque muitas vezes a sua saúde talvez não esteja lá, essas coisas, ou você não está com os recursos que você gostaria. É importante nesse momento você saber pedir ajuda ou saber aceitar a ajuda. Beleza, Câncer? É isso. Agora a gente vai para Leão e eu vou fazer um brinde com o meu café a todos de Leão que estão fazendo aniversário no dia de hoje.
Tintim, muita saúde, muito amor, tudo de bom para vocês, leonines. E o café já está naquele morno intragável. Vamos ver o que sai aqui para você, Leão. Esta carta aqui. Uau, Leão! Olha quanta celebração, olha quanta fartura, que coisa maravilhosa essa carta. Essa carta, que é o 9 de copas, ela fala sobre a satisfação emocional, pessoal, de estar de bem com você, de estar de bem com a vida que você tem, de estar bem com a posição social que você tem, estar bem, inclusive, o suficiente para estar aqui recebendo, de repente, o seu pedido do iFood, um frangão assado maravilhoso, tá? Com umas batatinhas, uma coisa, tem uma jarra aqui também para você tomar aquele vinhão, ou então uma sangria, pode ser também um suco, se você não bebe, enfim. Mas eu estou sentindo aqui, como a gente está falando do que poderia ser vocês fazerem para melhorar, eu sinto que aproveitar mais a vida, sabe? Curtir mais as coisas que você já tem, ter a gratidão por tudo aquilo que vem para você muitas vezes de bandeja, sabe? Porque me veio muito essa coisa assim, nossa, esse frangão tá chegando aqui de bandeja, entendeu? Tá sendo servido para você. Então, apreciar não só as suas conquistas pessoais, mas aquilo também que muitas vezes outras pessoas trazem para você, né? Porque essa é uma carta que fala sobre as muitas situações emocionais pelas quais a gente passa e que a gente supera, aprende, integra e passa a se sentir bem com tudo que aconteceu, né? Muitas vezes até passando pelo perdão, que é uma das coisas que essa carta do julgamento fala, passando por esse perdão de perdoar situações, pessoas, ou até mesmo perdoar a gente quando a gente não desempenhou como a gente gostaria de ter desempenhado, tá? Então, Leão, eu sinto que o conselho aqui para você é quanto mais você puder agradecer por tudo que você vive, por tudo que você aprende, por tudo aquilo que você passa na sua vida e que traz para você essa sensação de que você está bem e que você consegue superar situações difíceis no campo emocional, joia, tá? Alimente-se bem também. Eu me lembrei agora aqui de uma das cartas do oráculo da deusa, que é a mulher do milho. Eu me lembro que a mulher do milho apareceu na semana passada, mas não me lembro se foi para você, Leão. Mas eu tô lembrando também de falar que a alimentação tem um poder importante, tem um papel importante também. Cuidar da sua alimentação, se alimentar bem, prestar mais atenção, não comer rápido. Alguém falou aqui para eu falar não comer rápido. Não come rápido. Sabe aquela pessoa que come que nem cachorro? Tá bom? É isso. Vamos para a Virgem. Vamos lá, Virgem. Vamos ver o que o tarô aconselha você. A carta da morte. Transformação. Não brigue com as coisas que precisam sair da sua vida. Não tente se apegar, né? Não tem como negociar quando alguma coisa realmente acabou, né? A gente eu sinto sempre a carta da morte, principalmente aqui nesse deck. Eu sinto ela como tipo assim, não tem conversa, entendeu? O que é para acontecer, vai acontecer e sempre é para o nosso bem, para que um novo dia possa raiar. E essa carta aqui, ela fala muito sobre isso, sobre a gente também renascendo. Então tem assim, eu sinto que para você renascer, para que você possa realmente começar uma nova fase, pegar aquilo que você precisa pegar da fase que acabou, passar pelo portão do perdão, passar pelo portão do renascimento,
da mudança de consciência, né? Atender esse chamado, você não pode de jeito nenhum, entendeu? Ficar se apegando às coisas que morreram. Não vai dar para você carregar aquilo que já não cabe mais na sua vida. Então eu estou sentindo aqui uma coisa muito de desapegar mesmo. Desapega. Eu sinto que tem muita coisa, Virgem, que você está precisando desapegar, deixar para lá, para que você possa seguir em frente. E eu sinto que aqui tem muita dor, tem choro, tem até assim muitas vezes uma revolta, porém são processos, né? Tem coisas que a gente passa e que a gente às vezes não entende na hora o que a gente está passando, a gente vai entender depois, ou às vezes até a gente não entende, mas tudo bem, entendeu? Porque são coisas que acontecem para levar a gente numa nova direção. Então eu estou sentindo, principalmente porque esse cavalo nessa carta aqui, ele parece que ele já está quase saindo de quadro aqui, ele está quase saindo. É que é tipo assim, vamos nos mover em frente, não tem muito tempo para ficar chorando sobre alguma coisa que não funcionou exatamente como a gente queria. E lembra que eu falei aqui no começo da leitura que a sensação que eu tenho com essa carta aqui é que é tipo assim, poderia ter sido melhor, mas não foi. Então rola o julgamento, tipo, mas eu fiz o que eu podia, entendeu? Então eu vou seguir em frente, eu vou perdoar as minhas falhas aqui. E eu sinto que tem muito disso sendo falado para você aqui, tá bom? Beleza, Virgem? É isso. Agora a gente vai passar para Libra. Libra, já caíram 2 cartas aqui. O Rei de Copas e o 3 de Copas. Libra, eu vou falar uma coisa para você, que foi a primeira coisa que eu vi, que eu percebi quando eu vi esse Rei de Copas jogando essa água aqui de volta no mar, ou no rio, enfim, eu sempre acho que é mar. Tem muita coisa aqui que eu acho que talvez você esteja guardando dentro de você, muitas tristezas, muitas coisas relacionadas a amizades ou a parcerias, não só uma pessoa não, mas tipo sociedades, comunidades, pessoas que você conheceu e que talvez você nesse momento não se sinta tão bem. Talvez isso aqui, essa colheita aqui, esse olhar as coisas que não deram certo, envolva você ter trabalhado com outras pessoas, por causa desse 3 de Copas aqui. E o que eu estou sentindo é que esse rei está falando, olha, eu não vou deixar isso dentro de mim, eu vou deixar fluir, eu vou jogar para o lugar de onde veio, entendeu? Então, eu me lembrei também da carta de Deméter, do Oráculo das Deusas, que ela fala que os sentimentos é aquilo que a gente sente, e as emoções é como a gente reage àquilo que a gente sente. Então, e tem toda uma filosofia espiritualizadésima que fala que a gente o sofrimento como é que é? O sofrimento é tipo assim, não é obrigatório, né? A gente não precisa ficar com esse sofrimento dentro da gente se a gente não quiser. Então eu sinto que tem muita coisa de mágoa, muita coisa mal resolvida de repente, que é o momento de você deixar para trás, entendeu? E também tem outra coisa que eu tô vendo aqui, que para algumas pessoas vai bater, se não bater para você, não tem problema, ignora. Mas eu tô sentindo aqui que tem alguns comportamentos baladeiros, entendeu? Ou de excesso de líquidos, tá? Que talvez seja bom você dar uma olhada, porque esse rei, ele tá jogando muito conscientemente fora aquilo que tá dentro da taça dele. E essas 3 aqui estão com essa taça erguendo, celebrando. E essa carta aqui é a carta da balada, entendeu? É a carta do vamos sair para beber. Então eu sinto que aqui também pode ter um aconselhamento de você lidar com mais maturidade
com as suas amizades, a sua vida social, né? E os seus hábitos, né? Os seus hábitos em relação a isso aqui, sabe aquela coisa de nossa, eu saí outro dia para beber com os meus amigos, putz, tô com uma super ressaca. Quer dizer, sem trabalhar de ressaca é um negócio péssimo, isso não funciona para ninguém, né? Então, assim, eu também tô sentindo isso, porque esse rei aqui, quando ele se desestabiliza, é um rei que, né, vai para manguaça, tá? Então, assim, se você sente que, de repente, a sua vida social está prejudicando aquilo que você deseja fazer, colher, dá uma olhada. Mas, por outro lado, se você acha que de repente você tá super na sua, limpando as suas emoções como esse rei, é um momento ótimo também de você procurar novos círculos de amizade, novas pessoas, outras pessoas com quem você celebrar, dar aquela famosa socializada, fazer aquele, como é que se chama? Networking, fazer aquele networking, entendeu? Tá bom? É isso. Agora nós vamos para Escorpião. Bora lá, escorpionada. Vamos ver o que a gente precisa fazer. Vamos pegar o conselho aqui do que é o ideal que a gente faça, uma vez que a gente está passando por esse momento aqui de julgamento, de 7 de ouros. Vamos lá. Qual é o conselho para Escorpião? Interessante, hein? 2 de paus. E esse 2 de paus tem aqui um planejamento sendo feito a duas pessoas planejando alguma coisa, planejando uma expansão, planejando férias, planejando como dominar o mundo, entendeu? Então eu sinto que tem um chamado para você, de você pensar em não fazer as coisas de maneira tão solitária, incluir outras pessoas nos seus planos, ou até chamar, né, ir em busca de quem possa estar em alinhamento com você para fazer esse planejamento de dominação mundial, universal, que essa carta aqui fala, que é uma carta que ela está sempre falando sobre a gente olhar para o mundo e descobrir o tanto de possibilidades que ele oferece para a gente, né? Tem uma coisa de incluir, né? Eu sinto que essa mãozinha aqui, que está trazendo essa pessoa para perto, pode estar falando para a gente trazer para perto da gente pessoas que podem nos ajudar até a ter uma visão mais clara daquilo que a gente deseja, ou abrir portas que sozinhos a gente não iria conseguir abrir, e até também, por que não, um companheirismo, né? Vamos trocar ideias sobre alguma coisa, vamos pensar, como é que é? Tem um ditado que fala que 2 cabeças pensam melhor que uma, também tem isso, mas pode ser também simplesmente buscar parcerias em geral, tá? Ou oferecer oportunidades também. Isso é uma outra coisa, né? Oferecer oportunidades para outras pessoas, para que elas participem da nossa visão. Eu tô sentindo que nessa nova fase aqui, quanto mais a gente puder dividir, mais a gente vai multiplicar. Adorei. Sagitário. Vamos ver qual é o conselho, Sagita. Dois de copas. Que coisa mais linda, Sagitário. Olha só. A primeira coisa que está me vindo com essa carta é: vamos valorizar as pessoas que dividem com a gente não só
a vida, o trabalho, mas também os bons sentimentos, as boas intenções, aquelas pessoas que estão com a gente, né? Aqui tem até um gatinho, eu acho a coisa mais fofa essa carta. Para mim é o 2 de copas mais fofinho que tem. Porque ter um colo amigo, ter essa coisa, como é que é? Ontem eu tava na praia, Sagitário, e eu tô numa cidade super pequena aqui, né? E aí tem um bar, assim, um restaurante, na verdade, que é em frente à praia, e ontem tava tendo um casamento lá na praia. E aí, na hora que eu tava passando bem em frente, eu tava escutando o pastor falando na alegria, na tristeza, na doença e na saúde, para amar, respeitar, não sei, aquelas coisas, né, de casamento. Então eu tô sentindo isso, sabe? Que é valorizar as pessoas que estão com você e ao mesmo tempo, se não tem ninguém com você nesse momento em que você está aqui olhando para aquilo que você fez e se preparando para começar uma nova fase, buscar alguém, buscar esse tipo de parceria que dá essa sensação de que a gente tem um colo, né? Não precisa ser exatamente romance, não precisa você trocar alianças com a pessoa, pode ser uma pessoa amiga, pode ser uma pessoa da família, tá? Mas eu sinto que você pode se beneficiar muito de ter alguém ao seu lado nessa próxima fase. Não precisa ser para sempre, não precisa ser até que a morte separe, entendeu? A gente fica com as pessoas o tempo necessário para a gente aprender as lições que a gente precisa aprender e depois a gente precisa soltar, porque nem todo mundo vai aprender tudo o que precisa aprender com uma pessoa só. A gente veio para aprender com muitas outras pessoas. Mas enfim, eu sinto que tem muito amor, tá? Muito carinho, muito aconchego que você pode dar e receber nessa sua próxima fase aí. Beleza? Agora a gente vai para Capricórnio. Vamos lá, Capricas. Tem bastante gente de Capricórnio aqui. Eu adoro, porque Capricórnio me traz uma vibe de luxo, cara da riqueza. Trabalhar para ganhar. Vamos lá. Capricórnio. Qual o conselho para Capricórnio? O mesmíssimo conselho para Virgem, Capricórnio. Vamos desapegar de algumas coisas, Capricórnio, porque olha só, eu sinto que para que você possa passar por esse portal aqui e começar algo novo, começar com essa sensação de que tudo é possibilidade, tudo pode acontecer, tem muita coisa que precisa ficar para trás e a gente não deve ficar chorando por conta disso. É como se fosse assim. Até eu fiquei mal de falando não deve ficar chorando, porque se der vontade de chorar, chora, óbvio. Mas é tipo assim, a gente saber o momento de deixar para trás coisas, pessoas, projetos, situações, lugares, entendeu? Porque se a gente muitas vezes fica com apego ao que a gente está vivendo, a gente não abre possibilidades de coisas novas acontecerem. Então a carta da morte vem para falar que com certeza ainda tem muita coisa que você precisa tirar da sua vida. E eu tenho certeza absolutely, entendeu? Que você sabe o que é. Porque a gente sempre sabe. A gente sempre sabe o que já acabou, porque é como se fosse assim, o cheiro do negócio. É a mesma coisa que você ter uma comida estragada na geladeira. Você tá vendo aquele queijo ali, tá todo mofado. Joga fora esse queijo antes que ele passe esse mofo para outras coisas que estão boas. Sabe? Esse tipo de coisa, tá, Caprica? Eu sinto que assim, essa carta da morte, ela tá até fazendo tipo um chamado extra para você, porque já tem um chamado do julgamento aqui, mas a carta da morte está falando é agora, o momento é agora, desapega agora.
entendeu? Deixa isso agora. Não vai botar esse queijo mofado na boca, que você vai ter uma dor de barriga horrorosa, entendeu? Então, assim, veja o que dá para você realmente. Veja o que dá, não, veja o que precisa sair da sua vida, o que você precisa deixar para trás, tá? Porque quando você passar por esse momento que a gente está passando, eu sinto que é como se fosse um momento mágico em que a gente pode só pegar aquilo que vai ter utilidade e seguir em frente para algo ainda maior, melhor, com mais consciência, com mais inteligência. A gente vai ter que deixar umas coisas para trás, mas joga no lixo, tá bom? Não deixa na geladeira, joga no lixo. Agora a gente vai para Aquário. Vamos lá, Aquário. Vamos ver o que o tarô está aconselhando para você. Acho que essa carta aqui deu uma pulada que eu gostei. Aquário, Rei de Copas, jogando fora o conteúdo dessa taça aqui. Jogando fora, não. Jogando para o lugar de onde ela veio. Perdão, eu tô com um soluço esquisito. Acho que é porque eu comi muito bolo de macaxeira. Eu tô com o estômago cheio. Vamos lá. E aí eu tô pensando, né? Me deu esse soluço, eu falei, nossa, eu tô com o estômago cheio, eu tô meio empachada. Sabe quando você comeu demais? Então eu tô sentindo que tem muita coisa, muita tristeza, muita mágoa, muita água parada dentro de você que precisa sair para que você possa seguir em frente. Essa carta do julgamento, ela é uma carta que fala sobre perdão, para que muitas vezes a gente precisa perdoar para que a gente possa seguir em frente, não para que fulano, ciclano, beltrane fiquem bem, não, só para a gente poder ir embora, entendeu? E muitas vezes a gente nem precisa perdoar, a gente só precisa falar isso, eu não vou mais dar poder a isso, entendeu? Não vou mais deixar que essa água que estava parada aqui dentro da minha taça, ou seja, dentro do meu coração, me impeça de repente ver o todo. Porque às vezes a gente fica com foco em uma coisa, né? A gente pode muitas vezes até se apegar a alguma dor e aí fica olhando lá para aquela dor. Ai, mas como doeu. Ai, por que isso aconteceu, né? Tipo, e muitas vezes a gente fica bebendo, trazendo isso de volta pra gente, né? Não só olhando, mas trazendo de volta pra gente. Aquilo entra de novo na gente. Então, assim, eu sinto que tem muita coisa, Aquário, que é um momento de você simplesmente deixar ir, parar de dar poder a algum tipo de situação, pessoa, enfim, que traga tristeza para você, tá? Esse Rei de Copas aqui é um rei que ele tem muita inteligência emocional e é um rei maduro, tá? É um rei que vai saber bem lidar com as próprias emoções. E eu sinto que esse movimento que ele está fazendo é justamente isso. É tipo, não vou deixar que isso me abale, entendeu? Que eu tenho um reino, tenho coisas para viver, sentir, começar de novo. Tenho um monte de coisa a fazer que isso aqui não pode me atrapalhar, entendeu? Então, pensa bem. Eu sinto que você com certeza está em busca de estabilidade, porque você vê, ele está no meio de um mar, que é um mar bem revolto. Você vê que tem dois barquinhos aqui que estão tipo... Mas ele está numa plataforma, como se fosse uma plataforma dessas petrolíferas. Mas ele está estável aqui. Tá? Então, para ter estabilidade, muitas vezes a gente precisa deixar ir algumas coisas. Beleza? Agora a gente vai para peixes. Peixinhos, vamos lá. Vamos ver, peixes, qual é o conselho? A carta dos amantes. Muito bom, deixa eu tampar aqui. Já basta que o julgamento tem essas bumbundas aqui. O YouTube não gosta.
Mas enfim, vamos lá, acho que nem dá para ver, né, daqui de longe. Vamos lá. A carta dos amantes é uma carta que fala sobre escolhas. Escolhas que são feitas com base nos nossos prós e contras, com base no nosso coração, mas principalmente com base naquilo que a gente sabe que é certo e errado, né? Então, eu estou sentindo também que essa carta fala sobre escolher as pessoas ideais com quem você quer dividir essa maçã que Eva está dando aqui para Adão. Aqui, ó. A cobra já está no chão, a cobra já falou, Eva, né? E eu sinto que tem muita coisa que talvez você possa não ter dividido e que agora é o momento de dividir, ou procurar, muitas vezes, pessoas que tenham aquilo que você não tem para fazer um bem bolado legal, para complementar alguma coisa. A gente está falando muito aqui também sobre aquilo que a gente colheu, se foi bom, se não foi, né? E sobre uma nova oportunidade da gente começar de novo com uma mentalidade mais de abundância, de fazer escolhas melhores no futuro, porque a gente aprendeu com coisas que deram errado e que deram mais ou menos certo, né? Ou que deram super certo. E esse anjo aqui tá com uma espada. A espada sempre é símbolo de vitória, sempre é símbolo de mente acima, né? De mente superior, ou seja, escolhas também que são feitas a partir de um pensamento mais elevado, de uma consciência melhor, né? É tipo assim, tem aquela frase, a partir do momento que você expande essa consciência, não dá para você voltar para o que era antes, né? Então, fazer escolhas mais conscientes, fazer escolhas que tenham em mente não só o seu contentamento, mas também aquilo que é verdadeiro para você, aquilo que de fato faz sentido para você, são bastante importantes nesse momento, tá? Mas principalmente também escolha com quem você quer dividir o seu dia, a sua bancada de trabalho, a sua cama, enfim, tá? O seu cafezinho da manhã. Escolha sempre aquilo que é o melhor para você. Você tem a capacidade de fazer isso, tá? Você já sabe, inclusive, o que é melhor para você. Eu sinto com essa carta aqui, eu sinto, tá? Porque é um tarô do depois. Você já sabe. Na verdade, a sua mente já está, a sua cabeça já está feita. Só falta, talvez, você comunicar, tá? É isso. Eu mencionei tanto as deusas nas leituras para alguns signos que eu falei, nossa, eu tenho que fechar com elas, porque eu já lembrei da mulher do milho, já lembrei de Deméter, lembrei de mais uma outra que agora eu não estou lembrando. Mas enfim, eu sinto que as deusas podem conversar bem com a gente, para a gente encerrar aqui essa leitura do dia de hoje, em que a gente está com esse contemplar de fim de ciclo e aquilo que a gente pode colher e a possibilidade da gente começar de novo do zero, mas não do zero sem consciência, do zero com uma consciência mais elevada. De novo, porém, de maneira mais inteligente. Então, vamos lá. Acho que vou fazer assim, ó. Oi, tá bom. Uma, não saiu exatamente como eu gostaria. Mais uma então, vai. Uou! Nossa! E essa, vocês viram que ela pulou, ela inverteu e caiu em cima do 7 de ouros. Já vou mostrar para vocês qual que é. A primeira que saiu é Inanna, que fala sobre a gente abraçar a nossa sombra, ou seja, a gente saber acolher e aprender com o nosso lado sombrio, vamos dizer assim, com esse lado que a gente não gosta muito, que pode ser um lado selvagem, pode ser um lado preguiçoso, postergador, pode ser um lado invejoso, pode ser um lado derrotista, né? Todas essas coisas que ninguém quer ser, mas todo mundo
tem um pouco disso dentro, né? Porque, como eu falo, é 50-50, tá? É 50% luz, 50% sombra, porque senão a gente não tava aqui. A gente tava lá em Sírios. Vamos lá. Une os aspectos de luz e sombra para alcançar a totalidade. Eu vou dar uma lida, porque realmente a carta de Inanna é muito bacana. Calma aí. Inanna está aqui para dizer que uma jornada no inferno é o caminho da totalidade para você agora. Está na hora de dançar com a sua sombra, reclamar o que você negou, abraçar a sua irmã sombra, o seu lado sombrio. Você precisa de todos os aspectos de si mesma que seus pais, os que cuidaram de você, seus professores e a sociedade consideraram inaceitáveis para poder conquistar a totalidade na sua vida. Quer se trate de seu talento, de sua beleza, do seu vampiro interior, de sua raiva, de sua loucura, é necessário que você se entregue à viagem e abrace o seu lado sombrio. Se você já estiver no inferno, a aparição de Inanna talvez signifique que está na hora de voltar. Viagens ao inferno para abraçar o lado sombrio são uma lei em si mesmas. Elas duram o tempo que for preciso. Você não pode adaptá-las à sua agenda. Quando estiver na hora de ir, você irá. E voltará quando estiver pronta. Console-se com a certeza de que todas as viagens ao inferno terminam e de que você de fato retornará muito diferente em relação à pessoa que pensava ser ao iniciar a viagem, que é muito do que fala a carta do julgamento, né? A carta do julgamento é a gente saindo daqui e indo lá para o céu, mas também pode estar significando a gente saindo do inferno também para voltar à luz, né? Depois de entender aqui esses aspectos todos da nossa sombra. E aí a outra carta que veio e que deu aquela invertida aqui, caiu em cima do 7 de ouros, é a carta de Ártemis, que fala sobre individualidade. E aí, quando eu li individualidade, eu já lembrei que os nodos do planeta mudaram recentemente, ou estão mudando, me corrijam se eu estiver errada, e passaram para Áries, nodo norte, e Libra, nodo sul. Ou seja, essa individualidade, esse expressar-se, essa força guerreira de Áries, de mostrar-se de maneira única, tá muito em foco agora. Aqui Ártemis fala: resgate, celebre e fortaleça a si mesma. Vamos ler o que mais que Ártemis diz aqui. Ártemis atirou sua seta de individualidade na sua vida para ajudá-la a concentrar-se em si mesma. Você tem estado demasiadamente a serviço dos outros sem certificar-se de que conseguiu o que necessita para si mesma? Há muito tempo não tem um tempo ou espaço só seu? Os limites da sua individualidade parecem difusos e indistintos? Você sente que não tem direito a uma personalidade própria, mas deve sempre pensar nos outros, colocando as necessidades deles em primeiro lugar, até não saber mais quem é e nem o que quer? Agora está na hora de você ser você mesma. Está na hora de prestar atenção às vozes sussurrantes das suas próprias necessidades. Está na hora de resgatar a si mesma e celebrar e fortalecer a pessoa que você é. Ártemis diz que a totalidade é alimentada quando você honra, respeita e dedica tempo a si mesma. Ela também pergunta como você pode esperar atingir quaisquer alvos se não tem um eu a partir do qual atirar. Um eu, ou seja, uma individualidade a partir de onde você deseja algo, ou seja, você coloca um alvo. Então, eu estou vendo aqui que tem muito falando sobre a gente conhecer os muitos aspectos do nosso ser, para que a gente tenha essa noção da nossa individualidade, que não é uma individualidade só luz, só namastê gratidão, só eu sou boazinha, entendeu? É integrar isso aqui, saber que isso
que esses lados bons e o lado bom e o lado ruim se completam dentro da gente, né? Porque imagina se todo mundo fosse bonzinho, estava fazendo o que aqui na Terra? Aqui a Terra aqui é um lugar para a gente espiar um monte de coisa, entendeu? Espiar, entendeu? E espiar também no sentido mais julgamento das coisas, ou seja, cumprir determinadas tarefas, aprender determinadas lições que nos ensinem a ser seres melhores, né? E eu sinto que isso passa muito pelo fato da gente aprender a aceitar que nós temos dentro da gente coisas das quais a gente não gosta, mas a gente não gosta porque muitas vezes também isso é algo que é muito apontado, muito demonizado pela sociedade. Então também tem esse processo da gente se investigar, mas ao mesmo tempo também questionar. Por que eu acho que essa raiva minha é uma raiva que não pode ser expressada? Porque falaram para mim que uma mulher não pode ter raiva, que é feio, que vai assustar os outros? Tem um monte de questionamento pra gente fazer aí. Tá bom? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa leitura, me falem aí que eu vou adorar ler. Beijos!